Fala galera, tudo bem? Vocês estão no canal do Calhau, eu sou o Calhau. Hoje trago para vocês aí uma figura customizada, bastante interessante, que eu sei que provavelmente vai gerar polêmica para algumas pessoas, tá? Mas de qualquer forma, eu sempre acho que tudo na vida serve para quê? Para discutirmos política. E, portanto, bonequinhos também são políticas. Sim, meu amigo, você pode achar que não. Você vai achar que é só um hobby que está completamente separado do mundo da política, do mundo da interpretação da vida, das relações sociais. Mas você está errado, meu amiguinho. E isso em vários níveis diferentes. Poderíamos, por exemplo, citar a bolha que aconteceu com relação aos Funko Pop para explicar a questão do capitalismo. Poderíamos falar também dos scalpers e explicar como que se dá essa situação de tentativa de tirar proveito, sem pensar numa relação comunitária, sem haver uma identidade comunitária, que é inclusive uma das estratégias do capitalismo para impedir as pessoas de poderem ter acesso ali a uma experiência coletiva, e obviamente também a questão da política internacional. Bom, então aí entra este Predador, né? Esse Predador, ele faz parte de uma história que eu estou escrevendo sobre a questão de uma caçada ocorrendo na Palestina, como vocês sabem, desde 2022, mas na verdade não desde 2022, desde 1947, 1948, nós temos uma crise humanitária na faixa de Gaza perpetuada pelo Estado sionista de Israel. Tá? Já deixo claro aqui, o problema não é a existência de um Estado israelense, o problema é a existência de um Estado sionista. E esse Estado já foi consolidado enquanto sionista, já se estabeleceu enquanto sionista, e aí a gente tem muitas situações para resolver. Não vou entrar nesse mérito agora, tá? Não vou debater aqui qual seria a principal forma de sair dessa crise humanitária, mas eu vou discuti-la em si como pano de fundo para esta figura, com todo o respeito possível e imaginável para as vítimas, né, dessas tragédias. Inclusive quero deixar aqui toda a minha solidariedade para o povo palestino e também para a população israelense que sofre com o sionismo em Israel, que é uma ideologia nefasta e que é ruim, né? É uma ideologia horrorosa, destruidora tanto para os palestinos como também para a população judaica da região de Israel, ok? Dito isso, vamos lá. Na minha história, que eu vou publicar, né, vou deixar até um link aqui para vocês de publicação, né, publicação quer dizer, eu vou publicar assim, né, não vou publicar de verdade, do ponto de vista de publicação de um livro, de algo do gênero, mas vou deixar pública essa história, porque muitas vezes quando a gente se depara com as tragédias então podem ser aliviadas, inclusive com as histórias e com as narrativas. Foi assim que eu fiz para poder lidar com essa situação da faixa de Gaza, que para mim é muito triste, né? Eu acompanhei muito essa questão dessas últimas investidas de Israel em Gaza desde 2022 até agora 2025, né? Então isso para mim foi algo bastante impactante, bastante brutalizante. E aí, escrevendo desde 2023, inclusive produzindo este Predador, eu acho que eu consegui ali, de alguma forma, dar um sentido positivo para essa tragédia toda que aconteceu, e não quero, em hipótese alguma, minimizar o que aconteceu em Gaza, tá? O que aconteceu e acontece em Gaza é um holocausto, e os holocaustos precisam parar, eles têm que ser impedidos, eles têm que ser encerrados definitivamente, tá? Mas dito isso, vamos para a figura. Essa figura, então, trata-se de um predador que vai atuar em Gaza durante os ataques de Israel. A história se desenvolve de uma maneira, vou tentar não dar spoiler para vocês lerem, quero que vocês leiam a história, mas se dá justamente quando o predador vai caçar em Gaza e ele se depara com a brutalidade que é a guerra. É brutal até para o predador. O predador está acostumado a caçar guerreiros, o predador está acostumado a caçar soldados. O predador não está acostumado a ver crianças sendo assassinadas, idosos, deficientes, mulheres e pessoas indefesas. Então, ao longo da história, isso vai marcar o predador, e o predador abandona a sua caça por troféus e se torna uma espécie de força vingadora em Gaza para poder ali possibilitar se não a salvação, pelo menos uma retribuição ao que o Estado sionista faz. Ao escrever isso, eu não estou propondo que o caminho seja a vingança, que o caminho seja a morte de israelenses, não é isso. É apenas pensando num cenário fictício de como essa brutalidade pode, então, gerar brutalidades maiores, né? Ou brutalidades equivalentes, vamos dizer assim.
Dito isso, vamos lá para o nosso predador, tá? Então eu vou dar para vocês a receita dele aqui, eu vou parar ele assim que ele virar, para vocês entenderem o que eu fiz e o que cada coisa aí significa nesta figura, né? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu tenho aqui, obviamente, uma caveira. Eu coloquei símbolo dos predadores, negócio do predador quando ele carrega a caveira em si. Este corpo deste predador, ele é o corpo de um bootleg de Jungle Hunter. A cabeça não é do Jungle Hunter, tá? A cabeça, ele é do Scout Predator da V1, que eu comprei o V2, então eu desmontei a V1 e falei, vou criar uma outra coisa. E ele tem várias partes, tanto da Lost Tribe, né, de personagens da Lost Tribe como o Scout, quanto também do Jungle Hunter. Podem perceber que a armadura dele aqui é mista. E eu fiz questão de deixar com tons diferentes porque me agradou. Assim que eu juntei, eu falei, cara, acho que isso vai ficar legal. Antes eu ia pintar. E aí resolvi deixar. Customizações que eu fiz. Eu coloquei o wrist blade dele no braço esquerdo, ao invés de deixar no braço direito. E transferir o computador de braço para o lado direito. O canhão dele é um canhão também de um bootleg daquele Predator Fugitive, daquele filme horroroso de 2018, o Predador, né? Então usei também esse canhão aqui para dar uma diferenciação. Aqui do lado ele tem uma arma que é do Star-Lord Marvel Legends. O design dessa arma achei bastante alienígena e pensei, acho que combina. A espada dele é uma espada que veio também na V1 do Borg Predator. Então peguei essa V1 e transformei nessa espada. Pintei, né? Inclusive colocando aqui... Opa, ele quase caiu. Colocando aqui atrás, né? A bainha dessa espada. As pernas dele são pernas também de outro predador. Eu não lembro exatamente de qual, tá? É um também da Lost Tribe. V1, mas eu não sei exatamente de qual. Eu sei que eu peguei aqui e coloquei. Dá um tonzinho diferente de pele, mas eu achei inclusive que é interessante que ele tenha esses tons diferenciais. Eu gostei bastante. E aí, claro, obviamente, né, ele vai ter ali um colar. O colar dele tá aqui embaixo. Aquelas colunas, né, e crânios que tem no Jungle Hunter. E na máscara dele eu pintei as cores da bandeira palestina, para deixar claro que a afiliação deste predador nesta guerra é com a população palestina. Então ele assume um caráter muito mais heróico, apesar de, claro, o objetivo dele não é ser um herói, o objetivo dele é parar com a matança das crianças e das mulheres, e dos idosos deficientes, porque na minha concepção deste predador, o que os soldados sionistas fazem é uma violação brutal ao código de honra dos Yautja. E permitir a continuidade dessas violações é algo abominável. E, portanto, ele não vai permitir isso. Então ele pinta o seu rosto, né, sua máscara, sua biomask, com as cores da bandeira palestina e assume para si a defesa desta causa. Tá? Então, aí tivemos esse ano o lançamento de Predador Terras Selvagens, onde o deck, ele é um predador também que é atípico por várias razões. Guardem isso porque eu vou explicar depois isso no filme, quando eu for fazer uma análise do filme mais detalhada, mas ele é atípico. E no caso desse predador também. O nome dele eu vou deixar escrito aqui embaixo, não vou pronunciar, por quê? Não sei como se pronuncia isso da maneira correta, este nome, e eu quero então deixar o mais corretamente possível escrito aqui, tá? E aí eu conecto ele também com uma tradição islâmica e, obviamente, para quem não sabe, o islamismo também tem as suas raízes, né, uma das suas bases dentro da própria perspectiva do judaísmo antigo. Então é bastante interessante fazer essa análise, porque no conto ele vai apresentar os dois nomes. Ele vai apresentar o nome islâmico e o nome judaico, que aí as forças de Israel que tentam destruí-lo começam a chamá-lo, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse review, espero que vocês tenham curtido essa ideia, espero que vocês tenham entendido meu ponto, vocês não precisam concordar, mas eu espero que, no mínimo, vocês pensem sobre a questão. Né? Não se vive num mundo deslocado ou desconectado das condições materiais, das condições reais da vida. Então, portanto, entendam o que está acontecendo, se posicionem e se posicionem em prol dos direitos humanos, da defesa da vida, do direito à existência e pelo fim de todo e qualquer tipo de genocídio que se propõe que se execute nesse mundo. Beleza? Um abraço a todos, agradeço aí pela atenção, até a próxima, deixa o like, comenta e vamos que vamos. Predator!